Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, esse escritor que um dia fala de Disney, um dia fala de horror e que muito constantemente fala de Stephen King, trazendo a história completa dos personagens do mestre do horror. Mas hoje eu não trouxe a história de um personagem exatamente, e sim de uma cidade inteira. Pra quem não sabe, existem algumas cidades fictícias dos Estados Unidos criadas pelo autor para o universo dele, e podemos dizer que as duas principais, nas quais se passam a maior quantidade de livros dele, são as cidades de Derry, de It a Coisa, e a cidade de Castle Rock, da qual nós vamos falar aqui hoje. Se você conhece Castle Rock pela série da Hulu, não se preocupe, eu não vou dar spoilers relevantes da série aqui hoje, porque aqui eu vou falar da Castle Rock dos livros, da história da cidade ali no multiverso do Tio King. Então, nós teremos alguns spoilers de livros do Stephen King, mas eu prometo tomar cuidado para não soltar aqui nenhum spoiler que entregue o final de um dos livros ou alguma revelação que estrague alguma das histórias. Antes de mais nada, então, já curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos sobre Stephen King, beleza? Bora lá! Algumas das informações do roteiro desse vídeo foram tiradas do site stephenking.com.br, outras foram tiradas da wiki norte-americana do fandom de Stephen King, mas a maioria foi tirada dos próprios livros do autor. De qualquer forma, eu vou deixar todas as referências aqui na descrição para vocês. Bom, Castle Rock é uma cidadezinha localizada na Nova Inglaterra, na região sudoeste do estado do Maine, nos Estados Unidos. A cidade faz fronteira com Chester's Mill, que é a cidade de Sob a Redoma. Inclusive, a fronteira entre as duas cidades foi bloqueada na época em que a Redoma surgiu ali em Chester's Mill. No ano de 1959, a população de Castle Rock era de 1.280 habitantes. Esse número foi crescendo até o ano de 1991, onde ela chegou a bater os 1.500 habitantes. Mas a partir dali, alguns eventos fariam com que esse número fosse caindo de pouquinho em pouquinho. De acordo com o que nós temos nos livros, Castle Rock era uma típica cidadezinha rural, cheia de lojinhas de conveniência caseiras e com um espírito de comunidade bem aguçado, assim, daquele tipo, sabe? O que acontece em Castle Rock fica em Castle Rock. Bom, mas a questão é que o que acontece em Castle Rock era bem mais amplo do que você pode imaginar. Porque para uma cidadezinha tão pequena, acontecia bastante coisa por ali. É porque a cidade era uma das cidades do Maine que, assim como Derry e Jerusalem's Lot, atraía eventos sobrenaturais e gerava ali ações malignas ou obscuras nos seus habitantes, se é que vocês me entendem, né? O fandom de Stephen King entende que a chegada do It, né, a chegada da coisa / Pennywise ali na região de Derry, desde os tempos pré-históricos, quando ele chegou na Terra, fez com que aquela região do Maine se tornasse alvo de todo o caos e maldade que existe no nosso mundo. A simples presença da coisa ali foi um fato catalisador de eventos paranormais. Surgimento de criaturas malignas também, ou então simplesmente de uma aura ali sobre os seres humanos que estimulava o surgimento de psicopatas, famílias abusivas ou então extremistas religiosos. E bom, nos registros que nós temos de Castle Rock, as tragédias ali começaram a acontecer em 1953, quando um garoto chamado John Smith sofreu um acidente patinando no gelo. Ficou completamente traumatizado, né? E a partir dali ele começou a ter certa sensibilidade para prever coisas que iriam acontecer. Essa habilidade dele se intensificou muito, ainda mais na verdade, né? Porque lá em 1970 ele sofreu um segundo acidente e ficou em coma por quase 5 anos. Tudo isso então gerou no Johnny uma lesão neural que permitia que ele tocasse nas pessoas ou em objetos e fosse capaz de descobrir coisas sobre as pessoas que elas mesmas não sabiam, ou coisas sobre a história por trás daqueles objetos que ele tocava. Por exemplo, ele toca ali no médico dele e descobre que a mãe do médico, que achava que estava morta, na verdade está viva e morando aí numa cidade da Califórnia. Então,
coisas desse tipo aí que ele começa a descobrir. Acontece que nessa época havia um assassino em série perseguindo e matando vítimas mulheres pelas ruas de Castle Rock. Isso faz então com que o xerife George Bannerman peça a ajuda do Johnny Smith para solucionar o caso. O Johnny consegue identificar o assassino, que é um personagem relevante ali no universo do Stephen King, mas que eu não vou falar o nome aqui, não vou falar mais sobre esse acontecimento para evitar spoilers. Toda a história do Johnny e dessa investigação é relatada no livro A Zona Morta, que é o primeiro dos livros do autor que nos apresenta a história de Castle Rock. Bom, acontece que pouco tempo depois, em 1981, numa história contada já em outro livro, o assassino lá de A Zona Morta já tinha morrido, né? E a população de Castle Rock achava que podia descansar em paz. Só que a história desse assassino continuou pairando ali na cidade, como se fosse uma espécie de lenda, como se o espírito dele tivesse se tornado uma espécie de bicho-papão para passar medo nas crianças. Inclusive, ali na série Castle Rock, a personagem Molly Strand, ela vive na casa onde esse assassino morreu. E a casa dela é atormentada ali pela sombra, pela aura que vem da presença desse cara. Enfim, lá no livro Cão Raivoso, que tinha o título original de Cujo, a gente tem o garotinho Ted, filho da família Trenton, que acredita que o espírito do assassino lá de A Zona Morta habita ali no closet do quarto dele, porque a porta do armário do quarto ali, ela fica se abrindo sozinha e o menino tem visões de uma coisa encarando ele. Mas isso tudo ali é tratado como coisa de criança pela família dele ali na história. Acontece que o Ted e a família dele seriam vítimas de uma coisa bem mais aleatória do que o espírito de um psicopata. Eles seriam vítimas de um cachorro raivoso. Ah, gente, Stephen King tem umas histórias aí que eu vou te contar, mas tudo bem. O Cujo é um cachorro São Bernardo que pertence à família do Joe Camp, uma família ali de Castle Rock. Ele é um cachorro muito amigável, alegre, só que ele nunca foi vacinado contra a raiva. Então, enquanto ele estava perseguindo ali um coelho no campo, ele fica com a cabeça presa na entrada de uma caverninha pequena ali e acaba sendo mordido por um morcego que passa raiva para ele. E aí, gente, o cachorro começa a matar pessoas, destroçando elas brutalmente. Ele mata inclusive o próprio dono dele, o Joey. Nisso então ele acaba atacando a família Trenton, que são os pais Donna e Vic e o garotinho Ted. E aí o livro vai relatar todo o desespero das pessoas tentando sobreviver a esse São Bernardo mortal. As mortes causadas pelo Cujo nesse livro são tão sangrentas e brutais que não é à toa que a gente tem esse caso aí do cachorro mencionado em vários outros livros do Stephen King por personagens que leram sobre esses acontecimentos ali nos jornais. Na própria série Castle Rock, esse caso é mencionado também mais de uma vez. Então, o caso do Cujo se torna mais uma das tragédias famosas ali da cidade. Anos depois disso, em 1991, nós temos ali em Castle Rock a chegada do misterioso Leland Gaunt. Esse Sr. Gaunt é literalmente um demônio, só que disfarçado numa forma humana, e ele passou séculos viajando pelo mundo e levando as pessoas a vender as almas delas para ele, quase sempre enganando as suas vítimas, dando para elas, em troca das almas, alguns objetos inúteis ali, disfarçados de coisas valiosas que elas desejassem. Depois então de muito causar pelo mundo afora, ele chega ali então em Castle Rock, disposto a fazer das pessoas da cidade ali o seu alvo final. Ele abre uma lojinha então, ali no que é registrado no livro Trocas Macabras do Stephen King, e nessa loja ele começa a fazer mais negócios com novos clientes, de forma que ele sempre consegue engambelar as pessoas na conversa, mostrando ali que ele conhece os segredos mais profundos de cada pessoa que passa por ali. Então, um a um, os clientes ali que entram na loja vão sempre sendo convencidos pelos preços absurdamente baratos que eles encontram ali na loja, e em troca de pagar uma merreca nas mercadorias, eles geralmente têm que realizar alguns favores para o Sr. Gaunt, que normalmente envolvem assim, pregar peças em alguém ou coisas desse tipo. Normalmente, o cliente tinha que pregar uma peça em uma pessoa escolhida pelo Leland Gaunt, mas quase nunca era uma pessoa da qual o cliente fosse próximo ou tivesse algum tipo de relação. Acontece então que, pouco a pouco, essas peças e brincadeiras aí começam a ter consequências mais sérias. Alguns
rancores e violências começam a se aflorar ali pela cidade e lentamente a gente que tá vendo vai vendo a cidade ter um caminho que leva até a destruição da cidade como um todo, né? Ó, eu não quero dar spoilers desse livro aqui também, mas se você já assistiu a série Castle Rock, aqui nesse livro você tem um personagem muito importante que é o xerife Alan Pangborn. Sim, nessa época, o xerife não era mais o George Bannerman lá de A Zona Morta. Esse cargo tinha passado pro Alan. Ele é o xerife da cidade e um dos principais alvos do demônio Gaunt, já que o Gaunt desconfia desde o início que ele não seria um alvo tão fácil de enganar quanto os outros. Aí na história do livro, o Alan já era viúvo, tanto a esposa quanto o filho dele tinham morrido num acidente de carro. E sobre esse personagem, o Alan, inclusive, também é responsável por investigar assassinatos na cidade causados por uma entidade do livro A Metade Sombria, que é um livro que também se passa numa parte ali em Castle Rock. Essa entidade que causa ali na região é nada mais do que o alter ego de um escritor chamado Ted Beaumont. Basicamente, ele era um escritor que começou a escrever thrillers sanguinários sob um pseudônimo, até que depois dele dar fim a esse alter ego, esse pseudônimo surge como uma entidade e começa a matar pessoas por aí. Gente, esse livro, A Metade Sombria, é só um dos livros que mostra como o Stephen King é viciado por colocar personagens escritores nas suas obras, sempre sim escritores perturbados que refletem o próprio ego dele enquanto autor. Bom, ali em Castle Rock a gente também tem o jovem Gordon LeChance, que futuramente iria se tornar, adivinha só o quê? Escritor, e escrever sobre a sua vida no conto O Corpo do livro Quatro Estações. O Gordon e os seus amigos passaram ali a juventude sendo atormentados pela gangue de adolescentes do John Ace Merrill. Exato, gente. Toda cidade pequena ali no Maine tem a sua gangue de adolescentes retardados que praticam bullying. Então, assim como Derry tinha a gangue do Henry Bowers, Castle Rock tinha a gangue do Ace Merrill, né? Então, o John Ace é antagonista não só do livro O Corpo, mas também é um dos antagonistas lá de Trocas Macabras. Ele foi preso no início dos anos 80 pelo xerife Alan Pangborn e ele passou 4 anos na penitenciária de Shawshank. E como o personagem ruim sempre aparece para incomodar a gente, o John Ace Merrill também tá aí na segunda temporada de Castle Rock para causar um pouco aí na série também. Enfim, gente, cheia de criaturas sobrenaturais, assassinos e valentões, Castle Rock é uma cidade onde ninguém gostaria de morar. Eu passei aqui por cima dos principais acontecimentos que ocorrem ali na cidade nas obras do Stephen King. E assim como Derry, gente, a cidade é mencionada, falada em vários livros. No próprio It, a Coisa, eles citam Castle Rock. E inclusive existe um termo muito usado entre o fandom do Stephen King, que é o ciclo de Castle Rock. O ciclo tá explicadinho, bonitinho, lá no stephenking.com. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas basicamente esse ciclo é a junção ali das 12 histórias, que são 6 livros e 6 contos, que se forem lidos em ordem cronológica, te dão ali um panorama, né, uma história completa de Castle Rock no universo do tio King. Vários dos personagens, como o xerife Alan Pangborn, que eu citei aqui, aparecem em vários desses livros, e é muito massa porque dá para você ir enxergando uma evolução da comunidade ali como um todo. Os principais fatos que acontecem eu já citei aqui nesse vídeo, outros fatos menores eu não vou citar aqui nessa minha explicação para não dar spoilers dos livros que vocês não leram ainda. E nem todos os livros e contos do ciclo têm tradução em português, mas enfim, os 12 em ordem cronológica são os seguintes. Nós temos o Squad D, O Corpo, que é o conto lá do livro Quatro Estações, A Zona Morta, Cujo, ou então Cão Raivoso, né? O conto Nona, que é do livro Tripulação de Esqueletos, o Caminhão do Tio Otto, que também é do livro Tripulação de Esqueletos, e o Atalho da Senhora Todd, que também é do livro Tripulação de Esqueletos. A Metade Negra, o Cão da Polaroid, que é do livro Depois da Meia-Noite, Trocas Macabras, A Gente Se Acostuma, que é do livro Pesadelos e Paisagens Noturnas, e o Premium Harmony, que é do livro Bazaar of Bad Dreams.
Ou seja, fã de Stephen King, fã de Castle Rock, agora você já tem aí uma lista completa de livros e contos para se esbaldar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários quais outros personagens ou locais misteriosos de Stephen King vocês querem ver por aqui e compartilhem o vídeo com os seus amigos que também curtem o tema, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Basta clicar no botão compartilhar aqui embaixo e deixar a magia acontecer. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau!